Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima. E aí, Pati? Vamos tirar limpo a minha maior reclamação do cinema argentino, que eu não aguento mais? A gente tá aqui pra isso, né? Pra reclamar e quebrar a cara depois. É isso que produzir A conteúdo história da minha vida. faz com a É, gente. exato. Quem ouve a gente aí há um tempo já sabe que a gente vem, né, fazendo esses episódios de cinema. Vira e mexe, a gente fala aí que a Argentina passou em muito o Brasil na questão cinema nos últimos, talvez na década de 80 para cá. E a gente resolveu fazer uma amostragem. O que estava acontecendo aí nas últimas, eu ia falar as últimas 4 décadas, esquecendo que a gente está em 2020, né? Mas vamos falar de 60 a 90, Isso. melhor. Isso aí. As últimas 4 décadas antes da virada do milênio. Pronto. Isso. A gente quer entender aí como é que são anos muito específicos na história dos dois países, né? Os dois países viveram ditaduras brutais, terríveis, que se mancomunaram, né, para cometer crimes juntos. Foi maravilhosa essa parceria. Exatamente. E a gente quer ver se isso afetou, de alguma maneira, o cinema dos países. Então, a gente escolheu alguns filmes emblemáticos, de cada década. É óbvio, a gente não conseguiria fazer de cada ano agora, mas, de novo, esse é um tema, tal como a gente fez no Cinema Trans, que não se encerra aqui, né? A gente pode fazer um desse aqui por cada ano de década e ainda assim achar coisas incríveis toda vez. Com certeza. A gente fez É, uma amostragem dentro de uma esfera ali de premiação e tal, pra saber, né, isso, aquilo que tava no topo ali, mas a gente sabe também exato. que as indicações para premiações não são exatamente por serem melhores filmes. Existe todo um contexto por trás. Mas é Exatamente. isso que a gente teve como premissa para esse primeiro programa, que pode ter É. outras partes, outras edições. Como sempre, deixem as suas recomendações do cinema argentino, do cinema brasileiro clássico. Um recorte, como o Caio falou, foi esse das premiações. O segundo recorte foi facilidade, de encontrar esse material disponível, né? Que a gente sabe que quanto mais a gente volta, mais difícil é. Então, a gente tentou escolher filmes que fossem possíveis de serem encontrados, com alguma facilidade. Então, a gente vai falar de filmes aqui que realmente vocês podem assistir em vários streamings, no YouTube e tudo mais. A gente vai dizer onde a gente assistiu também. Então, fiquem à vontade para tirar a prova real do que a gente vai falar aqui e vir reclamar se a gente falar alguma besteira muito grande. O que sempre é possível. É o nosso normal, na verdade, né? Falar uma besteira muito grande. É que Vamos para os filmes? com Ben Affleck isso não ficou tão evidente, digamos assim. Isso era óbvio, né? Porque, enfim. Vamos para os filmes? Vamos para os filmes. Vamos começar com a Argentina, então. A gente começou lá na década de 60. A gente escolheu o ano de 62 com Los Jóvenes Viejos, Os Jovens Velhos, que a gente assistiu no YouTube. Infelizmente, a gente não encontrou um com legenda, mas é um filme que não tem muito diálogo, assim, e os diálogos são relativamente lentos. Então dá para entender muita coisa. O espanhol argentino é muito próximo do português, eu sinto. Então dá para entender muita coisa nos chiados, nos sotaques e tudo mais. Eu acho que é viável assistir ele sem legenda. Se você souber de algum lugar que tenha ele com legenda, nos avise. Mas por hora a gente assistiu sem legenda mesmo. E me conte, Caio, o que que você achou dos Jovens Velhos? Achei um bom filme, é um filme contemplativo, é um filme bonito. Visualmente ele é Uhum, muito bonito e já que ele é uma história relativamente simples, né? Acaba que essa beleza, essa configuração estética diz muito da ousadia do cinema latino-americano à época de explorar com os recursos que tinha essas esses planos assim muito abertos, né? E aí tem toda uma malemolência estética que, pô, me puxou. Não é um filme que você fica preso, uhum. mas é um filme que ele tem a sua beleza. Tipo, você reconhece que ele tem um, um tchenhen ali para você se aproximar e tem um pouco de identificação, até porque algumas tomadas foram no Rio, né? Então tem um samba junto do tango ali, Tem um sambinha, para tem você ver uma a cadência. influência do Brasil na época, né? É, Porque exato.
um sambinha que toca por um tempo considerável nas cenas, assim, e dá um tom para algumas das cenas. Eu achei muito interessante ver um sambinha assim, gostoso de ouvir, num filme argentino da época. Muito Exato. interessante. E eu acho que até por ser um filme dos anos 60 e ser um filme tipo exportação, né? Por ter ido para participar de premiações, além de ter poucos diálogos, diálogos simples, o sotaque não veio tão carregado, ele não é tão regionalista. Ele faz a ponte com o Brasil, mas de qualquer forma ele já não é um filme argentino tão regionalista, tão argentinão, assim, bem puxado, bem daquele jeito. Então ele tem essa coisa mais simples em relação ao seu enredo, a facilidade de entender, mesmo sem as legendas, que foi como a gente achou. E é um filme visualmente bonito, mas é uma história relativamente, tipo, que não, que me pega naquele momento, mas não, não fica, né? É uma história comum, assim, pelo menos no meu, no meu parco entendimento cinematográfico. É que a gente também tem que entender que a gente assistiu um filme criado, né, escrito Isso. e filmado entre ditaduras, né? A Argentina tinha saído agora de uma ditadura, de uma junta militar, que eles não se intitulavam ditadura, mas uma Uhum. junta militar controlava o país. E aí tem uma fala de um dos personagens, porque eles tentam, eles têm sonhos, eles têm ambições, mas parece que eles não chegam a lugar nenhum, né? E tem uma fala de um personagem que eu acho que é emblemática do filme, que é nós somos uma geração perdida, uma geração que da qual ninguém espera nada e que parece assim muito nova para ter ambições grandes, né? Um deles quer ser cineasta, inclusive. Então é uma geração muito jovem para ter grandes ambições, mas muito velha para poder começar as coisas do zero. É muito interessante pensar num paralelo. Eu fiquei pensando muito nisso quando eu vi o filme, num paralelo com a geração que veio pós-ditadura, a gente falaria numa década de 90. Eu gostaria de pensar um pouco mais sobre isso. Não conheço o suficiente do cinema argentino para ver se tem alguns filmes que dialogam com isso. Mas esse, para mim, foi muito emblemático de uma geração perdida da década de 60 que sai de uma ditadura É, sem muita visão de futuro e entra em outra ditadura que aí caga de vez. é, é o nome do próprio filme, né? Os Jovens Velhos, porque ele já não tem mais, tipo, ele já não tem mais a esperança de futuro, tudo aquilo que cerca a juventude, né, de sonhos, etc. Mas é aquela parada também de, tipo, existe um carregamento de filmes pós essa segunda ditadura e sei lá, a enésima ditadura que tem os países latino-americanos, né? Na verdade, tem mais ditadura do que qualquer outra coisa. Mas Sim. acaba que essa questão do jovem sem futuro, apesar do contexto ser completamente diferente, tipo, a gente é meio que entupido desses filmes hoje em dia também, sacou? Eu acho que isso ficou um pouco, tipo, aí na minha não me pegou tanto, apesar do contexto todo histórico, e eu fiquei muito contemplando o filme, eu achei um filme esteticamente muito bonito. Eu realmente fiquei, tipo, marolando, com perdão da palavra, eu fiquei marolando o filme inteiro. Porque eu achei o filme muito bonito, assim. Eu botava na tela e ficava lá, tipo, viajando em várias cenas. Mas é isso. Um bom filme, bom filme. Merece, merece, merece estar aqui. Bom começo. Foi um bom Bom começo pra começo, com gente certeza, pô. e começou meio que reforçando a nossa teoria de que o cinema argentino realmente sempre veio muito forte. Sim, sim. E aí a gente foi para os anos 60 no Brasil, e o filme que talvez na época mais emblemático dos anos 60 é também de 62, é O Pagador de Promessas, que você pode assistir no Globoplay ou no YouTube, e foi o primeiro filme brasileiro a concorrer ao Oscar. Sim. E aí, deixa eu dizer um negócio. Se aqui é para ser um 7-1, que obra-prima. Então, Que sabor. tem isso mesmo. É que assim, a gente não quer levar a rivalidade nesse Eu quero nível. levar a rivalidade, eu Não, quero Patrícia, fazer um contra e eu quero que a Argentina acabe. a diplomacia, Patrícia, ela é muito Ah, importante. Deixa meu signo de Libra falar aqui, por favor. ok. Deixa. Mas vamos lá. O Não, Pagador de Promessas. absurdo, pô. Filmaço. E assim, alguns consideram
o melhor filme brasileiro de todos os tempos. E eu não ligo, né, pra essa discussão de melhor, pior, mas eu acho que é absolutamente factível que seja, sabe qual é? É um filmaço, A é gente, absurdo. a gente babou um pouco nele no BO, então quem assistiu o BO já sabe o que a Sim, gente pensou sobre esse filme. Mas, e eu vou repetir o que eu falei no BO e o que eu falei pra você no WhatsApp quando eu terminei de ver o filme, que é, se era isso que o Brasil estava produzindo, o Brasil estava no caminho de ser uma potência cinematográfica, com certeza. sim, Não tem dúvida. sim, Assim, se você pegou a peça do Dias Gomes e fez isso, e Dias Gomes já vem aí com um monte de peça muito boa, sim. se esse aqui é um gostinho do que estava rolando, não só em matéria de enredo, que o enredo é muito bom, mas assim, atuação, direção, filmografia, assim, tudo, fotografia, tudo. É um filme, para mim, perfeito pra época, sabe? De verdade, eu não tenho defeitos para falar de O Pagador de Promessas. Não. Panfletarei para sempre. É 5 estrelas, assim. Se desse pra colocar mais um grauzinho de estrela, dava pra jogar. E os planos em que ele tá num plano aberto, assim, fecha direto na cara das personagens, é absurdo, pô. É absurdo, porque dá pra sentir toda a tensão, todas as sensações que aquelas cenas e aquele roteiro querem passar. A raiva, a confusão, a determinação, sabe qual é? Tipo, ele é muito complexo nas subjetividades que ele desperta. Então não são só as temáticas de discussão sobre a religiosidade, a política, o jornalismo e outras instituições que estão ali. Mas as subjetividades das personagens são muito bem trabalhadas nas suas expressões, nos diálogos como são dados, sabe qual é? É um filme muito completo, muito complexo e ao mesmo tempo muito popular, pô. É um filme que ele é facilmente inteligível e essas camadas são facilmente passadas para as pessoas, assim. É um filme que se comunica muito bem, sacou? É absurdo de bom, absurdo de bom. Quando a gente assistiu O Alto da Compadecida, eu não tinha lido Ariano Suassuna, ainda não li, vou fechar esse gap em breve, mas quando eu fui assistir o filme, que eu também não tinha assistido antes, no começo do filme você saca na hora que é um teatro, é uma peça de teatro, Sim. pela forma como ele é feito, que ele é organizado Uhum. e filmado e tudo mais. O Pagador de Promessas também vem de uma peça de teatro, do Dias Gomes. Mas a forma como ele é feito, de maneira nenhuma isso fica claro. Ele é realmente filmado como um novelão mesmo, que é o que eu gostei, Ele é um de filme. verdade. Ele é um filme. Ele é um filme, não é uma peça de teatro. Ele sai da dramaturgia ali, do palco, né? E ele se transforma num filme com muito mais profundidade, digo, profundidade física mesmo, né? Porque o teatro é esse Uhum, plano que você tem atrás dos atores ali circulando. Não, ele dá dimensões, ele dá espaço, ele dá uma série de contextos que são, eu não entendo muito, mas são tecnicamente diferentes e o filme deixa isso muito perceptível, pô. E é uhum. assim, incrível, incrível de ponta a ponta, do começo ao fim. É um filme que você simplesmente é abduzido pra dentro dele. Você nem vê o tempo passar, sacou? Porque É verdade. ele é muito bem posicionado em tudo, mano. Muito brabo, muito brabo. Vale a pena assistir se você tem interesse no cinema brasileiro, principalmente o clássico brasileiro, como eu falei, disponível no Globoplay e no YouTube. Facinho de achar no YouTube também, para qualquer um assistir. Sim, tá aí, na mão. Infelizmente, no Oscar, perdeu para o filme francês, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. A França vai ser outra coisa. É, a França tem que ser algo mais. Vai ser outra coisa. Mais Mas tudo carros bem, eu chego lá. queimados, assim. É. Bom, aí da década de 60 a gente foi para a década seguinte e a gente escolheu um filme de 72 da Argentina chamado Os Filhos de Fierro, que está disponível no Belas Artes à la carte. Já falamos demais desse streaming aqui. Quem não viu ainda, vai lá assinar, que você está perdendo coisa incrível. Basicamente, o filme é uma visão peronista da história argentina.
claramente peronista, abertamente ideológico, o que para mim não é um problema, desde que seja é, claro, que todo mundo ali sabe que tá fazendo um filme ideológico, que fica óbvio desde o começo que a gente sabe. E é um filme em grande parte narrado, né? Quase como se a gente estivesse lendo um audiolivro. Eu Sim, fiquei pensando assim, parece que alguém tá me contando um livro e aí tem alguns diálogos esparsos entre as cenas, mas acho que o que mais me chamou a atenção nesse filme foi isso. Essa técnica de você ter um livro, já começou a me confundir a cabeça. Um filme que é o quê? 80, 90% narrado. sim. É, hum, Você gostou do filme? Cara, eu achei um bom filme, mas aí tem um ponto que é muito pessoal, que me pega muito. E como esse podcast é metade meu, né? A gente divide. Meu ponto pessoal vale mais do que qualquer coisa. Além do seu ponto pessoal, claro. Metade, metade. Que é, eu já tenho dificuldade para ler diários por conta dessa questão, né, de você estar lendo uma parada ali, tipo, primeira pessoa e tal. Eu leio muito por questões de testemunhas primárias e tal, para estudo. Mas ver um filme ser narrado me quebra, velho. Me quebra demais, assim. Me tira muito do filme. Vários momentos, assim, eu fiquei lutando para continuar na história. Mas, por profissionalismo, obviamente, eu continuei, né? Muito profissional sempre. Mas é um filme exaustivo. Eu acho Mas que, cansa, até pela intenção cansa. dele de mostrar a situação dos trabalhadores na Argentina na época, que é uma situação que se repete em vários lugares, e a violência e essas coisas, ele acaba sendo repetitivo. É difícil não ser. Porque era meio que eram as questões principais, né, que se debatia na época. Então, eu acho que ele acaba sendo cansativo, sim, não só pela narração que Ele é tem um, difícil de acompanhar o tempo inteiro, mas é ele tem um quê de manual também. Isso me pega muito, sabe? A narração justo. vem explicando tintim por tintim. E aí, tipo, esse tom de revolta, esse tom indignado, por estar sendo trabalhado num filme, né? Tá sendo tão bem pensado, editado, filmado, refilmado, gravado, regravado. Ele assume um quê de artificialidade também, sabe qual é? De Uhum, distância. concordo. Então, isso ajuda a compor esse quadro de cansaço, assim. Então, tipo, é um filme visualmente muito bonito também, preto e branco. Ele tem um trabalho muito maneiro de câmera, principalmente quando os trabalhadores estão reunidos. Ele dá uma dimensão legal, só que é uma parada que me pega pra um lado muito negativo. Já tem uma implicância natural, e aí ficou parecendo algo muito artificial, muito maquinal, muito manualzão de instrução, que em relação à época, em relação ao contexto, em relação às pessoas que ele quer atingir, vale totalmente, pô. Com certeza. Show. Ele dá o que ele é. Ele não se propõe a ser outra coisa. Só que a nível de gosto pessoal, isso me pega. Não tem jeito. Justo. E aí a gente foi pro Brasil na década de 70, a gente foi lá para 77 para assistir Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, que está disponível no Globoplay ou no Mubi, que é um filme baseado em fatos reais, sobre o bandido, ou Lúcio Flávio e seu bando de ladrões. É, Ah, é um filme, né? É um filme que existe. é. Tipo, ele é meio violento e ele caminha pra muitos lugares ao mesmo tempo também, né? Então, às vezes, ele assume um lado meio onírico, meio psicodélico. Às vezes é um filme de detetive, assim, de polícia e ladrão, assim, todo acelerado. Aí, às vezes, tem romance. Tipo, ele é muita coisa junta. É tipo aquela sopa de entulho no final do mês. Você pega tudo na geladeira e faz uma sopa. Uhum. Então, ele é meio que isso. E aí, pô, só sobrou um Noquinha. Noquinha. O Milton Santos falando Noquinha o filme inteiro é maravilhoso. Um ladrão Noquinha. chamado Noquinha. Impõe respeito pra caramba, inclusive. O que mais me deixou revoltada com esse filme foi a trilha sonora. Tem uma cena
em que eles estão roubando um banco, super tenso. O polícia pode virar na esquina a qualquer momento, e aí começar o tiroteio e tal, tal, tal. Aí a trilha sonora é parecia um ringtone. Eu falei, mas que porra é essa? Os caras estão quase morrendo. Eu quero tensão, eu quero nervosos. A polícia chegar aqui, vai ser um tiroteio, alguém vai morrer nessa merda. Eu falei, que porra é essa? Eu fiquei muito irritada nessa hora, real. Eu comecei a rir. Eu falei, o que esse povo quer com esse filme? É pra eu ficar do lado de alguém? É pra eu saber o que tá acontecendo só que o tema do filme é que a polícia era tão corrupta quanto os bandidos. Beleza, a história do Brasil, 500 anos. Tá aí. O que mais a gente tem com esse filme? O que mais esse filme quer? Eu não sei. Me irritar? Noquinha. Pessoalmente? Foi feito pra me irritar? Talvez? Pessoalmente com essa trilha sonora de ringtone? Ah, cara, eu vou botar uma parada em questão aqui também, porque a escolha do casting ela é muito importante. Uhum. Olha pra esse pôster maneiro, você que tá assistindo, e me fala, o Reginaldo Faria tem cara de Lúcio Flávio? Ele te botaria medo em algum período da vida dele? Ele tem jeito de malandrão do Rio de Janeiro? Tem que ver a cara do Lúcio Flávio real, né? Eu não pesquisei pra saber se eles eram parecidos Ah, fisicamente. pô, mas aí é um filme, tem uma licença poética, né? Mas o Reginaldo Faria não, pô. As atuações eu achei péssimas, assim. Tá ligado? O policial corrupto dava pra ver na cara dele que enquanto a pessoa tava falando, ele tava pensando a próxima frase que ele tinha que falar. Ele tava esperando a deixa do que ele tinha que falar depois. Sim, Dá pra ver ele pensando sim, no próximo diálogo dele. sim. É Ma- ruim. Mas eu acho que também faz parte um pouco de como a falta de investimento no cinema, não só na questão, né, tipo, de você ter investimento em filmes isolados, mas uma produção cinematográfica, tipo, bem robusta, né? A gente estava caminhando para isso no Pagador de Promessa. Na época do filme do Lúcio Flávio, você já tinha um furo de investimento É, enorme, né? mas já tinha aí 15 anos de ditadura Exato, tirando o dinheiro da cultura. Tá aqui o exatamente. resultado. Tá aqui Tanto, o resultado. tanto que, assim, não desmerecendo, mas boa parte da produção cinematográfica que ficou foi, tipo, pornô chanchada, essas paradas assim, sabe qual é? O outro filme que eu tinha pensado para essa época, ele chamou a atenção porque ele é, se não até hoje, durante muito tempo, depois que ele foi, acho que décadas depois que ele foi produzido, se manteve como a maior bilheteria brasileira, que era o Dona Flor e seus dois maridos. Sim. É, que eu assisti também, porque a gente estava entre o Lúcio Flávio e o Dona Flor. Eu não li o livro do Jorge Amado, mas aí eu fui assistir o filme e é isso, é meio que tem muita cena de sexo, tem muito tal, tal, tal. E era o que a ditadura deixava passar. Tá aí, ó. Legal. Fechou. Tem. Esse lance é um período muito complexo da produção. Mas esse filme ter sido lançado em 77, né? Isso. Esse filme ter sido lançado em 77, contando esse tipo de história também, tem os seus momentos de glória, né? Porque é isso. Ele tá falando sobre esse jogo duplo da instituição e tal. Beleza. Mas não dá, o Noquinha não dá, pô. Reginaldo Faria de Noquinha não dá. Nem de Noquinha, nem de Lúcio Flávio, pô. Não. Pois bem, depois desse flop terrível, voltamos para a Argentina. E aí, agora na década de 80, a gente vai para 85. E assistimos a História Oficial, que está disponível na Netflix, que foi o primeiro vencedor do Oscar da América do Sul. Venceu em 86 o filme de Oscar estrangeiro. Então, a Argentina deu um pulo aí de 20 anos entre o Brasil ser indicado ao Oscar. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a ser indicado ao Oscar, com o Pagador de Promessa. O México foi indicado um ano antes, mas foi a Argentina o primeiro que ganhou, com a História Oficial. Eu já falei da História Oficial aqui no BO, dois, três BOs atrás. Então vamos começar. O que você achou da história do filme? Cara, é um filme de dar nó na garganta, real, assim. Porque ele fala sobre uma face que ela é sempre muito, muito dura, que
é a face da impossibilidade, ou do desconhecimento, ou do desaparecimento. E aí a gente não tá falando sobre, né? A gente tinha até comentado no BO, eu tinha comentado no BO sobre o livro do Fábio Luiz Franco, né? Que fala sobre a fabricação de desaparecidos durante o período da ditadura. Mas aqui é uma outra face, né? É você receber uma criança, cuidar como se fosse sua filha, e ela estar ali, estar presente com você todo dia. E aos poucos essa mãe vai descobrindo que essa criança tem uma origem, tipo, completamente cruel, sabe qual é? Então é um outro tipo de, de montagem da história, sabe? Esse mosaico, como ele é formado, isso dá um nó na garganta que ele é absurdo, cara. Ele é absurdo, assim, de, incômodo, de triste, sabe qual é? Porque é um reino meio que de impossibilidade. Essa garota, para a mãe, né? Para essa mãe adotiva, essa garota nunca vai ter a possibilidade de conhecer a mãe verdadeira e conviver com a família verdadeira. Em partes tem a avó dela e tal, mas nunca vai ser o que deveria ter sido. Esse reino da impossibilidade me pega, tá ligado? E aí eu passei, tipo, o filme todo muito mal, muito mal. Mas devo ressaltar que a atuação do filme, pra mim, é a da amiga. A que no começo do filme revela ter sido agredida, ter sido. Uhum. Presa e Que, torturada. que atriz, mano. Que, tipo, as duas falas dela maiores, ali no começo e uma mais pro final, quando a porradaria estanca mesmo. Meu Deus do céu, mano. Que, tipo, são cenas absolutamente memoráveis, assim. Ela entrou num nível de catarse da cinematográfica ali que, porra, que isso. Absurdo. Mas, assim, o filme inteiro, todos os atores estão muito bem. É porque essa mulher, meu Deus do céu, absurda, absurda. E é um filmaço. Total, assim. Eu esperava que quando a gente chegasse aí na década de 80, a gente fosse encontrar, pelo momento histórico dos dois países, filmes que começassem a questionar algumas coisas, né? No Brasil, a gente pegou um filme de 81, a ditadura estava acabando, já estava aí em vias de acabar, e na Argentina, quando a história oficial saiu, já tinha acabado. Então, eu espero que, se a gente voltar, né, retomar esse tema e voltar para a década de 80, a gente encontre muito mais filmes porradaria, Sim. soco na cara, porque era a hora mesmo de sair falando as verdades que nunca puderam ser faladas. E eu gosto da ideia desse filme, a sensibilidade de você contar uma história dessa, porque quem apoiava a ditadura não vai poder negar a crueldade que é. Entende? Eu acho que é o tipo de história que vai testar, não vai testar o seu lado político, vai testar o seu nível de humanidade, entendeu? É, é, é isso. Até porque são personagens, são núcleos que eles não estão exatamente relacionados com a manutenção do poder ditatorial ou com uma contra, né, uma revolução, uma superação desse modelo. São pessoas que estavam muito confortáveis e que meio que não eram atingidas, sacou? Deixar rolar. É Deixaram isso. rolar, não Uhum. se sentiam prejudicadas, muito pelo contrário, se sentiam beneficiadas por aquele modelo. E é isso, tipo, é um regime total, né? Então, ele afeta. E descobrir isso é muito duro. Muito, muito duro. E aí, a gente foi pro Brasil, a gente escolheu um filme de 81, Porra. que é O Homem do Sulco, que tá disponível no YouTube, que venceu o Prêmio Internacional de Moscou. Esse era o que eu esperava da década de 80 no Brasil, que é foda-se todo mundo. É Esse filme maravilhoso. é É maravilhoso, maravilhoso. bicho. É lindo. Esse filme é lindo, cara. E assim, é essa parada, por exemplo, diferente dos Filhos de Fierro, né, que tem esse tom manualzão. Cara, tudo que você precisa entender sobre esse suco de Brasil, esse suco de São Paulo também, né, é muito particular. Ele tá falando ali de São Paulo, de um nordestino em São Paulo. Ele tá ali, da mesma forma, sacou? Só que,
porra, trabalhado com muitas camadas, muita malemolência mesmo, tipo, um roteiro muito ajustado, um mau humor muito ajustado, um, uma inadequação que é muito pertinente, tudo, sabe? Tudo tá ali, os elementos estão todos ali. Esse filme é uma aula, pô, é um filmaço, filmaço. A história de um nordestino que vem para São Paulo ganhar a vida, tentar a vida, né? E Isso. aparentemente, bom, é uma história tão atual quanto na época. Muitos estavam fazendo esse caminho, então eles se vêm para cá, eles meio que vivem juntos ou próximos um do outro, eles vão formando a própria comunidade. E aí a gente vai acompanhar um em especial que vai tentar ganhar a vida. Ele tenta ser poeta, ele gosta muito de letras, e aí traz um pouco essa coisa da cultura, que é cagada na cabeça o tempo inteiro. E ele não consegue viver disso, né? Ele precisa encontrar outros empregos, mas são sempre empregos secundários, né? A gente está falando assim, empregos mal remunerados, empregos onde ele não é tratado como um ser humano, onde, na verdade, as pessoas se aproveitam dele por ele não ser da cidade. A melhor cena pra mim ainda é quando a polícia vai tirar ele da praça e fala: Isso aqui é São Paulo. Aí ele responde: Grande bosta. E eu comecei a rir. Eu ria, eu falei: Meu. Porque, assim, desde o começo do filme, ele tá muito revoltado. Sim. Então, quando você começa o filme, você fala, gente, que homem bravo, né? Nossa, tudo ele fica bravo, tudo ele revolta. Mas quando termina o filme, você fala, é isso mesmo. Tem que chutar o balde, tem que falar as coisas. Você meio que tá do lado dele, e é impossível não estar do lado dele. Quando você vê tudo que ele passa. Ele é confundido com um bandido, com um assassino. Eles são muito parecidos fisicamente. E aí ele passa a ser ostracizado em todo lugar. Enfim, é um enredo muito bom, muito simples também, mas eu acho que essa raiva, e aí é uma raiva não é só do nordestino em São Paulo, que eu acho que é muito justificada, era a raiva do brasileiro em 81 também, né, cara? De tipo, toda hora que a polícia aparece no filme é pra pisar na cabeça de alguém. Toda hora. É, no jornal também, né? Hoje, Não é verdade. né? Então, Então, é um filme incrivelmente atual em sim, todos os temas, na verdade, que ele total. traz, todos os temas. Mas eu gostei demais. Esse foi uma surpresa muito grande. De verdade, eu não sabia o que esperar. E eu amei. De Pô, verdade. sim, sim. E ele é um filme que, além de manter esses recortes muito atuais, né? Ele tem um. Dentro de tudo que o personagem principal passa, ele tem um capricho na forma como as coisas vão se dando, sabe? Essas relações, elas são muito bem trabalhadas, muito bem construídas. Então tudo é muito, muito verossímil. Tipo, essa raiva incontida, essa inadequação, tudo é muito verossímil, sacou? Tudo tá muito ali pra você e você vai no fluxo dos acontecimentos. Você caminha junto com o filme, você tá junto com o cara, você tá sofrendo junto com ele. Eu acho que ele consegue te colocar num nível de abstração, né, pra dentro do filme muito grande, assim. É um filme muito, muito hipnótico, sabe? Desde o título, do pôster, tudo, tipo, ele tem esse poder de te botar lá dentro e aí você se coloca na pele desse cara e caminha junto com ele e vai vivendo essas 2 horas bastante intensas. Mas é um filme muito bem trabalhado, de ponta a ponta, por filmaço. E é extremamente engraçado, né? Você dá muita risada a partir da raiva do maluco, assim. É muita risada. Você concorda, mas você dá Sim, risada. sim, É muito bom. exato. É muito bom, muito bom. Pois bem, e aí a gente foi até a década de 90, né? Então tem mais um filme para cada país. Na Argentina a gente assistiu mais um indicado ao Oscar em 99, que inclusive bateu de frente com o Central do Brasil. Os dois Isso. perderam para A Vida é Bela, que pessoalmente eu acho que é um filme melhor que Tango, No Me Dejes Nunca, ou só Tango, que está disponível no Amazon Prime. É um filme melhor, sim. Eu gosto muito de tango. Eu amo tango. Essa é a Sim. única questão pela qual eu não posso ficar falando tão mal da Argentina. Eu gosto de tango, eu gosto de doce de leite, eu gosto de Malbec. Eu dou o braço a torcer nessa hora. Então, pessoalmente, eu achei um filme lindo de acompanhar. Sim, Para quem gosta sim. de tango, você não precisa assistir o filme. Põe o filme e deixa rodar, porque a trilha sonora é absurda. O cara, assim, a gente tem tangos originais feitos para o filme
que não perdem nada para um Gardel ou para o Piazzolla, que são os grandes clássicos do tango. Eu só aí já me ganhou, não nego. Mas eu sou fácil nesse sentido. É, mas aí isso é fácil num bom sentido também, né? Não, É, não se mas é culpe bonito, é um tanto. filme muito bonito. É uma carta de amor Maravilhoso. ao tango, eu acho. E eu gostei que é um filme meio meta, né? É a história, é uma história dentro de uma história. Isso. Eu gostei disso também. Cara, tem uma parada que pega muito, é que esse é um filme extremamente, por ser, né, um filme tão apaixonado pelo tango, ele é um filme extremamente sensual, tá ligado? Sim. Ele te chama ali pra dentro dessa relação, e é isso, tipo, ele coloca você nesse estágio de animosidade, assim, é um filme que trabalha muito essas sensações, as cores, os cenários, tudo é muito bem trabalhado. Tipo, o filme é todo muito bonito, mano. E muito chamativo. Muito chamativo. É um filme quente, assim, sabe? E, pô, por mais que eu não seja o cara das histórias, né? Dos romances, assim, o romance é muito bem construído, tudo, tipo, as afetividades, assim, pô, tudo chama pra Mas dentro. até a história, né? É, Que ele se apaixona pela namorada de um gangster. É até uma história meio de tango, assim, de música de tango. exato. É tudo muito bem casado, assim, no filme. É, Eu achei. É muito bem feito. muito bem feito, assim. É porque A Vida é Bela é meio covardia também, né? Tipo, Era uma briga boa, era uma briga boa. Central do Brasil também eu acho um filme muito bonito. Mas é que A Vida é Bela, realmente, foi um ano difícil. foi um Foi ano um ano difícil. difícil. Mas, assim, tanto Central do Brasil quanto o Tango mereciam estar lá, sabe? Competindo. Representaram com orgulho. Achei Muito, pô. Muito, ótimas escolhas. muito. Real, E esse de filme, verdade. assim, é um deleite. Tipo, é um filme pra você sentar e assistir com gosto, com prazer, sabe? É um filme que te dá água na boca. É um filme que você, pô, assiste animado, assiste feliz da vida, assim. É isso. E pra quem gosta de tango, ó, real, é É, lindo demais. É é lindo isso. demais. Tan, 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 tan. E aí, no Brasil, a gente não quis assistir Central do Brasil, que já conhecíamos e tudo mais, então a gente voltou um ano e a gente foi para 97 para assistir O Que É Isso, Companheiro, que está disponível aí no Globoplay ou na Amazon Prime, que também concorreu ao Oscar no ano anterior. A gente teve uma dobradinha de anos aí, pelo menos em matéria de concorrer ao Oscar, que foi bem razoável. Eu não li o livro do Gabeira Também não. e eu nunca tinha assistido o filme, então foi meu primeiro contato com tudo relacionado ao Que É Isso, Companheiro. O que que você achou do filme? Ah, cara, assim, de tudo que a gente viu, foi o que eu menos curti real. De longe, assim. De Você vê, longe. é um filme também, de certa forma, panfletário. E, de novo, ideológico e panfletário, pra mim não tem um problema. Todo mundo sabe ali o que estava fazendo. Mas contextualiza tão mal a ditadura que quem for assistir o filme vai achar que guerrilheiros existiam por nada, porque a polícia era malvadinha. É, eu acho que é um pouco isso. Ah, mais uma vez, eu acho que o casting é um bagulho que me pega muito. E aí eu vou colocar os meus motivos. Eu acho Pedro Cardoso um excelente ator. A gente não Uhum. pode trazer a imagem dele de Agostinho Carrara, que seria, né, anacrônico. Então eu tentei me desvencilhar dessa imagem. Mas naqueles anos já começou a passar os normais, né? E Fernanda Torres e o nosso amigão lá contracenando como, como guerrilheiros do MR8, casca grossa. Pô, foi uma química muito normais pra o que é isso, companheiro, tá ligado? Não ficou, sei lá, tudo muito aquém mesmo. E foi um filme muito pra gringo ver também, sabe qual é? Eu gosto muito do Alan Arkin, tendo a gostar de quase tudo que ele faz. Achei o papel dele super apagado como o embaixador americano. Eles tinham a chance de ter feito um filme incrível. Mas aí eles dão a voz pro embaixador americano se despedir da esposa. E aí achei uma coisa estranha, desnecessária. Tipo, por que que a gente tá vendo? A gente tá vendo um filme sobre guerrilheiros brasileiros que estavam
lutando contra a ditadura. Eles sequestram o embaixador americano para pedir a liberação de outros, né, de presos políticos pela ditadura. Essa é a ideia principal. Aí a gente tá vendo o embaixador escrever a carta para a esposa, a minha gravata está suja de sangue. Cara, e aí, e fora o militar que não gosta de torturar, mas tortura porque é o trabalho dele, né? É, sim. Eu não gosto, amor. Eu Ficou, faço porque me pedem. ficou aquela parada, tipo assim, como é que eu vou falar? Uh-uh. A polícia malvadinha, como você disse, com uma trupe de revolucionários aloprados, sacou? Isso. Ficou caricato, eu achei. E aí é aquela Aí, parada, assim, mano. O e timing do eu casting, porra, não também, dá. mas assim, e os manos se tratando como se eles fossem militares, se você não, às 10 horas em ponto, eu te mato. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus, sabe? Enfim, acho que a frase é pra gringo ver, e aí, e deu certo, né? Foi pro Oscar, perdeu, mas estava lá, e beleza, tá bom. Representou, é o que tinha, mas não é um filme que eu vou rever, não é um livro que me interessa mais, não é uma história que me interessa, e definitivamente não é um filme que eu recomende. É, eu sei lá, eu achei, pô, sei lá, uns normais mais serinhos, assim, tá ligado? Porque é isso. Eu já não sou muito fã de Fernanda Torres como atriz, especificamente, então também já, Não, como atriz séria, vou te matar. Só que, ok. eu acho que tem. Ela tem, tipo, alguns filmes interessantes até. Só que é o timing do casting. Tipo, o, as principais pessoas que contracenam com ela serem o Pedro Cardoso e o Fernando Guimarães, naquele tempo, quando tava explodindo, tipo, tudo, né? Os normais. Mas o Fernando aparece bem menos, né? Tipo, é mais Ah, o mas Pedro Cardoso eles. mesmo. Não, é porque o Pedro Cardoso é o Gabeira, né? Então, ok. Exato. Mas, tipo, o Pedro Cardoso. Quando eles contracenam juntos, né? Tipo, são os dois ali, sempre. Porque é o MR8 reunido ali. Os dois sempre estão juntos. Eu acho que, sei lá, tipo, ficou essa vibe meio. E eu não acho o Fernando Guimarães um bom ator, assim, tipo, dramático, né? Ele tem a competência dele. Mas eu acho que isso aqui é uma amostra que leva em conta uma atuação um pouco mais densa, assim. Eu acho que não deu uma entrega. A Fernanda Torres não foi bem também. O Pedro Cardoso, ele é bom ator, foi razoável, mas o filme também não ajuda muito, então tem É um roteiro muito simplório para uma época muito complicada e muito complexa. também, Real né? é essa, para mim. Então, Parece assim. De novo, a falta de contextualização para mim é fatal. Você não mostrar o que era de fato a ditadura e ainda colocar um militar que se arrepende de torturar, mas eu faço porque me pedem. E ainda, assim, não mostrou de fato o que era a ditadura. E aí você coloca esse monte de jovens que se unem para sequestrar o embaixador. Quase que você está dizendo que você tem um lado aí que não é antimilitar. não, e o embaixador também, o mó discursinho, mó palestrinha do cacete. Nem parecia que tava sendo sequestrado, pô. Não, aqui um presente do homem que quase te matou. É, é isso, é isso. Enfim, a gente vai fechar nessa nota meio ruim, mas eu queria fechar no Brasil porque, como eu disse, né, a gente tem falado muito sobre cinema latino e, e eu reclamo muito do cinema brasileiro, mas eu quero me corrigir aqui, porque O Pagador de Promessas e O Homem que Virou Suco, pra mim, mostraram que, assim, tem coisa muito boa produzida por aqui, que ficou meio que às margens ao longo dos anos, né, infelizmente, mas que vale a pena resgatar. Então, acho que esse talvez seja um trabalho que a gente vai fazer mais aqui no podcast, né? A gente tem conversado sobre isso, né, Caio? Abrir Sim. espaços aqui no podcast para a gente falar, fazer esses resgates que são necessários, assim. Nenhum desses filmes que a gente citou aqui hoje, os brasileiros, eu já tinha assistido. Mas eu já tinha assistido dois argentinos.
Então, acho que isso também diz muito, né, sobre a gente ter uma geração de pessoas que são aversas ao próprio cinema nacional. Muita gente fala que o cinema nacional ainda pena para conseguir gente que vá ao cinema assistir e tudo mais, e eu entendo. Eu acho que a ditadura também queimou um pouco essa proximidade do brasileiro com a cultura nacional, com o cinema nacional. Mas tem coisa boa de verdade e vale a pena garimpar. Acho que essa foi a minha maior lição para esse episódio. É, assim, eu acho que se a gente pode contribuir de alguma forma como criadores de conteúdo é tentar fazer esse culto à memória. Tan- Eu acho que, de uma forma geral, o cinema latino-americano ele é muito mal compreendido. Mas o cinema brasileiro, por nós brasileiros, acaba sendo um erro, ou uma falha, ou uma lacuna ainda maior, sabe? Então, eu acho que faz parte do processo de aprendizado também e desenvolvimento de uma tomada de consciência de que o Brasil ele é muito mais, tipo, ele pode fazer muito mais, ele fez muito mais do que a gente imagina, e ele tem que ser esse polo cultural, porque aqui é uma máquina ou uma fonte maravilhosa de criatividade, de talento, sabe qual é? E às vezes a gente se pega falando muito sobre música, por exemplo. Eu acho que é um ponto pacífico, né? O Brasil assim, é o país talvez com mais melodias, sabores, sons, ritmos, danças que existe, sabe qual é? Inventa coisa o tempo todo, toda hora, que é hit lá fora. o- E os caras sugam. Mas a gente tem isso em todos os lugares, tipo, na literatura, no cinema, no teatro, na dança. E eu acho que faz parte desse processo que a gente se propõe a fazer. E eu fico feliz da gente estar fazendo real. Por mais que a gente tenha acabado com o que é isso, companheiro, e seria um dá pra desver No aproveitando, ranking oficial, no né? ranking oficial da gente. Os outros filmes, eles são muito, muito interessantes, mesmo o do Lúcio Flávio, que a gente também não curtiu tanto, mas ele tem uma carga ali, ele tem uma parada, e o Pagador de Promessas e O Homem que Virou Suco são simplesmente arrasadores, pô. Arrasadores. Então, Se vocês estão ouvindo a gente tirar qualquer coisa desse episódio, assista o Pagador de Promessas e assista O Homem que Virou Suco. Ponto final. Se vocês assistirem esses dois filmes, eu já fico feliz, eu já sinto que esse episódio e todo o nervoso que a gente passou com os filmes ruins valeram a pena. é isso. Mas também, assim, não podia só ser filme bom pra gente fazer um desmame de Ben Affleck, né? Não, é exato. E mesmo os filmes ruins não foram ruins a nível Ben Affleck, Exatamente, que fique exatamente. claro. Que fique claro. É o Não contexto desse baixamos a episódio. esse nível. É Exatamente. isso. Pois muito bem. Temos o episódio? Temos o episódio. E tchau. Tchau.